pessoal, neste vídeo a gente vai fazer alguns exercícios com vértices e probleminhas com vértices. O nosso primeiro exercício é o seguinte: qual é a área máxima de um retângulo com 48 centímetros de perímetro? Primeiro, vamos pensar assim: a gente tem um retângulo, então a gente sabe que ele tem comprimento e largura. Vamos chamar um de x e outro de y. Isso aqui é x, e aqui é y, aqui em cima também é x e do outro lado também é y. A gente sabe que o perímetro é a soma de todos os lados, e aí ele diz que o perímetro é 48, então vamos somar todos os lados, vai ficar 2x mais 2y igual a 48. Além disso, a gente sabe que a área do retângulo é dada por x vezes y, altura vezes largura. Então, a gente pode fazer uma função área em função de x, que vai ser x vezes y. Então, olhando assim, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode isolar o x ou y, eu vou isolar o y, e o que a gente vai ter? A gente vai ter 2y igual a 48 menos 2x, portanto, y é 24 menos x, dividir tudo por 2. Se a gente substituir o y, a gente vai ganhar que a área em função do x é o seguinte: é x que multiplica 24 menos x. Isso daqui vai nos dar o seguinte: 24x menos x quadrado. Então, a função que nos dá a área é essa daí, 24x menos x quadrado. Como eu quero a área máxima, o que eu quero é, vamos pensar no gráfico. Se a gente faz um gráfico aqui, a gente sabe que passa pelo zero, porque não tem c, e a gente sabe que vai ter um ponto de máximo, e que a concavidade é para baixo, porque o a é menor que zero. Aí a pergunta que vocês têm que se fazer é: quem que é o vértice aqui? O y do vértice nos dá o quê? E o x do vértice nos dá o quê? Bom, o y é a área e o x é um dos lados do retângulo. Quer dizer, então, que o y de vértice nos dá a área máxima, que é o que o exercício pede. Então, o que a gente vai procurar é y de v igual. Lembrando a fórmula, é menos delta sobre 4a. Então, vai ficar menos b ao quadrado, então é 24 ao quadrado, menos 4a, que é menos 1, e c, que é 0, dividido por 4 vezes menos 1. Aqui a gente pode cancelar o menos 1 dos dois aqui, então a gente vai ter que y de vértice, então a gente vai ter que o y de vértice é 24 ao quadrado dividido por 4, que vai nos dar 144. Quer dizer, então, que a área máxima de um retângulo com perímetro 48 é 144. É só isso que a questão pede. Vamos fazer a próxima questão. Uma empresa oferece fretamento de um ônibus de 48 lugares na seguinte condição: cada passageiro irá pagar R$ 42 fixos, mais R$ 3 por lugar vago no ônibus. Por exemplo, se sobrarem 6 lugares vagos, cada passageiro irá pagar R$ 60, pois 48 mais 3 vezes 6 é 60. Para que a quantia arrecadada pela empresa seja máxima, quantos lugares devem ser ocupados? Qual a quantia arrecadada nesse caso? Vamos por partes. Vamos considerar que x é o número de lugares vagos nos ônibus. Então, cada passageiro vai pagar o quê? Aqui a questão mesmo já nos diz qual que é a fórmula. É 42 mais 3 vezes o número de lugares vagos nos ônibus. Então, 3 vezes x. Desse modo, a gente pode escrever a função que descreve o valor arrecadado. Vamos chamar essa função de f. Então, a gente vai ter que o valor arrecadado, f de x, vai ser o quê? Vai ser o valor pago por cada passageiro, que é o 42 mais 3x, que a gente vai multiplicar pelo número de passageiros. Mas o número de passageiros é o quê? São 48 lugares menos os lugares vagos no ônibus. Então, é 48 menos x. Fazendo a distributiva, ou seja, 42 vezes 48, 42 vezes menos x, 3x vezes 48 e 3x vezes menos x. O que a gente vai ter? Bom, a gente vai ter que f de x é igual a 2016 menos 42x mais 144x menos 3x quadrado. Então, se a gente soma os termos em comum, no fim a gente vai ter que nossa função é f de x igual a menos 3x ao quadrado mais 102x mais 2016. Então,
Então, a gente pode perceber que o gráfico vai ter concavidade para baixo, porque o A é menor que zero, e passa pelo 2016. Então, a gente pode desenhar mais ou menos como que seria o gráfico. Então, a gente tem que vai passar por 2016, porque se a gente coloca x igual a zero, vai sobrar y igual a 2016. Então, se a gente quiser fazer mais ou menos um gráfico, a gente vai ter algo assim. Eu não sei exatamente como que é o gráfico, mas a gente tem uma ideia. Igual eu acabei de comentar, a gente sabe que ele passa pelo 2016 e que a concavidade é para baixo porque o A é menor que zero. Então, a gente tem o seguinte. Primeiro, vamos lembrar que o Y é o valor arrecadado e que o X são os lugares vagos no ônibus. Então, como a questão pede quantos lugares devem ser ocupados para a quantia ser máxima, a gente tem que achar o x de vértice. Só que aí depois a gente vai ter que fazer o 48 menos x de vértice. Então, a gente vai ter o seguinte. O x de vértice, que seria esse ponto aqui, é o quê? É menos b sobre 2a. Quem que é d? 102. Então, fica menos 102 dividido por 2 vezes menos 3. Então, a gente vai ficar com 102 dividido por 6, que é 17. Mas cuidado, a gente achou os números de lugares vagos. O que a gente quer é o número de lugares ocupados. Então, o que a gente pode fazer é 48 menos o x do vértice, que dá o que a gente quer. Então, é 48 menos 17, que vai dar 31. Então, beleza, achamos quantos lugares tinham que ser ocupados. Só que, além disso, depois ele pergunta qual a quantia que deve ser arrecadada nesse caso. Bom, a gente tem duas formas para fazer isso. Ou encontrar o y de vértice pela fórmula, ou pegar o x de vértice e substituir na função. E aí vai ser a mesma coisa. Então, a gente pode escrever y de vértice é menos delta sobre 4a. Então, é menos 102 ao quadrado menos 4ac dividido por 4a, 4 vezes menos 3. Fazendo as contas, a gente vai encontrar 2.883. Ou, igual eu disse, a gente pode fazer o f de x de v, que é a mesma coisa de fazer o y de v. Ou seja, menos 3, que multiplica 17 ao quadrado, mais 102 vezes 17, mais 2016. E isso daqui vai dar também 2.883. Outra forma de fazer também é lembrando que 42 mais 3x é o valor a ser pago por passageiros. E como sobraram 17 lugares, a gente teria 42 mais 3 vezes 17, que vai ser igual a 93, mas a gente quer o valor arrecadado, então a gente quer o R$ 93 vezes a quantidade de passageiros, que a gente acabou de achar que são 31 lugares ocupados. No fim das contas, isso também dá 2.883. Então, para achar o valor arrecadado, a gente tem mais de uma forma de fazer, desde que a gente já tenha achado o x de vértice. Por essa questão é isso. Vamos fazer agora uma questão da lista. A questão da lista que eu coloquei aqui é a questão 11. Uma empresa apresenta o lucro mensal de acordo com a equação L igual a menos D ao quadrado mais 25T, onde T é a quantidade de toneladas vendidas mensalmente e L o lucro, que é dado na proporção de 1 por 1.000. Analise cada uma das afirmativas a seguir, classificando-as, verdadeiro ou falso, e justificando sua conclusão. Vamos na primeira ali. Quanto maior for a venda mensal, maior será o lucro. Se a gente pensar na função do lucro, a gente tem que é uma parábola com concavidade para baixo, porque o A é menor que zero. Então, vamos desenhar mais ou menos o que a gente teria. Então, tá, a gente tem essa função aqui, em que o y é o lucro, é a função lucro, e o x é a quantidade vendida. Então, aqui é a quantidade. O que a gente tem é que o lucro uma hora chega a ser máximo. Por que que eu sei disso? Porque a parábola tem um vértice, que é o ponto mais alto dela, então o lucro uma hora chega ao máximo para uma determinada quantidade. Depois de algum tempo, ele vai começar a baixar. Por quê? Porque é uma parábola, então ele chega no vértice, que é o maior valor possível, e depois ele abaixa. Vamos achar então quem que é o x de v, ou melhor, o T de V, ou seja, é a quantidade de toneladas vendidas para o maior lucro possível. Então, vamos calcular. T de V é o seguinte, é menos B sobre 2A, então é menos 25 dividido por
2 vezes menos 1. Então, o que a gente tem é que é 25 dividido por 2, ou seja, 12,5. Beleza, então o lucro será máximo para 12,5 toneladas. Mais que isso, o lucro volta a diminuir, que é o que a parábola nos dá aqui, né? Chegou em 12,5, depois o lucro começa a diminuir, vai baixando de novo. Então, a primeira é falsa. O lucro obtido com a venda de 10 toneladas é 150 mil, porém é o mesmo lucro obtido com a venda de 15 toneladas. Bom, então a gente vai ter que achar quanto que é o lucro para 10 toneladas e o lucro para 15 toneladas. Vamos fazer essas contas. Então a gente tem que vai ser L de 10, que é o quê? É menos 10 ao quadrado mais 25 vezes 10, ou seja, menos 100 mais 250, que dá 150. Só que lembra que o exercício fala que a proporção 1 por 1000, então aqui é 150 vezes 1000. Então quer dizer que L de 10 é 150 mil reais. Então a primeira parte está certa. Agora vamos fazer o lucro com a venda de 15 toneladas. L de 15 vai ser o quê? Bom, L de 15 é menos 15 ao quadrado mais 25, que multiplica 15. Então, a gente tem menos 225 mais 375. E isso daqui é 150. Quer dizer, então, que o lucro, quando é 15 toneladas, vai ser 150 mil. Então, é verdadeira. Essa daqui é a próxima verdadeira. Calculamos tanto para 10 e para 15 e achamos 150 mil. O próximo fala, se a venda mensal for maior que 20 toneladas, a empresa terá um lucro superior a 175 mil. A gente não precisa fazer. Pelo primeiro item, a gente calculou que com 12,5 o lucro vai ser máximo. Com 12,5 toneladas, o lucro vai ser máximo. E não tem como o lucro ser superior ao máximo, que é o que a gente calculou. Então, não tem como ser 20 toneladas, já que o máximo é 12,5. Então, aqui é falso. Poderia, para justificar essa, falar, como é uma parábola, basta olhar quem que é o x do vértice para olhar qual que é a quantidade máxima de toneladas. Calculando, você coloca essa conta aqui, e aí é claro que 12,5 não é 20. O próximo fala, o lucro máximo que essa empresa pode ter é de 156.250. Vamos fazer as contas. A gente sabe que a quantidade de toneladas máxima é 12,5, então vamos substituir na função e ver o que acontece. Então a gente tem aqui L de 12,5 é igual a menos 12,5 ao quadrado mais 25 vezes 12,5. Então, a gente tem menos 156,25 mais 312,25. Fazendo as contas, a gente tem 156,25. De novo, é 1 para 1000. Então, quer dizer que é pegar esse 156,25 e multiplicar por 1000. E, portanto, a gente vai ter 156.250. Então, essa última, de fato, é verdadeira. E essa questão era isso. Vamos fazer mais uma questão da lista. Vamos fazer a questão 12. Eu esqueci de colocar ali, mas é a questão 12. O lucro L de uma determinada empresa é dada pela relação L igual a R menos C, onde R e C representam, respectivamente, a receita e o custo. Sabendo que R e C dependem da produção P, segundo as leis R de P igual aquilo ali, C de P igual aquilo ali, determina. A lei que expressa o lucro L de P. Bom, como a gente já tem tanto R de P e C de P, é só calcular, né? É só substituir. Então, vamos fazer aqui. Então, tá. L de P é igual a 1000P menos P quadrado, menos parênteses para pôr a função custo. P ao quadrado mais 40P mais 300. Então, continuando essa conta aqui, a gente vai ter 1000p menos p quadrado, fazendo distributivo, menos p ao quadrado, menos 40p, menos 300. E agora, somando os termos em comum, a gente tem que L de p é menos 2p quadrado, mais 960p, menos 300. Então, essa é a nossa função lucro. A letra B, a produção P para o qual o lucro é máximo. Se ele quer a produção P para o lucro ser máximo, o que ele quer é
o P de V, né? Então, a gente vai calcular P de V, ou x de V, né? Eu tô falando P de V porque o x é o P. Então, P de V é menos B sobre 2A. Mas isso daqui dá o quê? Menos 960 dividido por 2 que multiplica menos 2, ou seja, 960 dividido por 4. Isso daqui dá 240. Então, para o lucro ser máximo, a produção P tem que ser 240. Repara que como na letra A a gente encontrou uma função que o A é menor que o zero, então a gente sabe que é uma parábola com concavidade para baixo, por isso que a gente sabe que o que a gente vai ganhar é lucro máximo. A letra C está falando lucro máximo. Na lista tá P lucro máximo, mas era para ser o lucro máximo. O lucro máximo, então, é quando a gente põe P de V na função, ou faz Y de V. Então, a gente vai fazer L de P de V, ou seja, L de 240. Então, vai ficar menos 2, que multiplica 240 ao quadrado, mais 960 vezes 240, menos 300. Se a gente faz isso daqui, fica menos 2, que multiplica 57.600, mais 230.400, menos 300. Fazendo essa conta, então a gente tem que L de 240 vai ser igual a menos 115.200, mais 230.400, menos 300. Somando tudo, o que a gente vai ficar é com 114.900. Então, o lucro máximo é 114.900. Na letra D, ele pede o lucro obtido para uma produção de 300 unidades. Vamos fazer a conta. Ele pede, então, o L de 300. Quem que é L de 300? Se a gente substituir, a gente vai ter menos 2 que multiplica 300 ao quadrado, mais 960 vezes 300, menos 300. Então, aqui fica menos 2 vezes 90.000, mais 288.000, menos 300. Quer dizer, então, que isso daqui é, se eu fizer as contas, então, a gente vai ter 107.700. Então, o lucro obtido para 300 unidades vai ser 107.700. Então, esse tipo de questão diversa, o que eu digo para vocês é tentarem sempre fazer o gráfico. O gráfico vai te dar uma ideia, pelo menos para você entender, por que que ali é o lucro máximo? Bom, se a gente faz o gráfico, a gente tem uma parábola com concavidade para cima, o ponto mais alto é o ponto de vértice. Como a gente tem uma função de lucro em função da produção, o que a gente encontra é o x de v é a produção máxima e o y de v é o lucro máximo. Então, sempre desenho para facilitar para vocês. Vocês sabem sempre que vai ser uma parábola agora. Onde que ela vai encostar vai depender de cada função. Por esse vídeo é isso. Até mais.